Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é 18 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira a gente vai avançando aí pelo livro de Êxodo. Hoje a gente vai falar de Êxodo, capítulo 24, com o tema a confirmação do pacto. E eu já vou ler aqui o texto que é base. A gente poderia até dizer que com esse texto a gente resumiria muito bem o capítulo 24, que diz assim, que aliás é o versículo 28, o versículo 8 do capítulo 24. Então, Êxodo 24, versículo 8 diz assim: Depois Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Então, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 24 é que nós temos então a confirmação do pacto, a reafirmação do pacto de Deus com o seu povo. E eu quero fazer aqui, como a gente volta agora, né, a maneira de ler os livros da Bíblia, eles diferem também de acordo com o seu estilo. Então, quando nós temos ali leis, como foram os últimos capítulos, a gente precisa ler de uma forma. Nesse caso aqui agora, é novamente uma narrativa. Então, o autor está narrando acontecimentos. A gente vai passar aqui pelo capítulo inteiro, uma espécie de panorama, e aí depois propor algumas aplicações a partir deste panorama geral. Primeiro, que a primeira coisa que acontece é que Moisés sobe novamente ao monte e dessa vez inclui um grupo representativo da liderança civil e religiosa de Israel. Versículo 1 do capítulo 24. Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Então, o que acontece ali é que Moisés, novamente convocado a subir ao monte, só que dessa vez ele vai levar autoridades do povo, autoridades representativas. O povo, ele se compromete em obedecer, ou o povo se compromete sem reservas com o Senhor. Versículo 3 e 4 vai mostrar exatamente isso. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então o povo confirma ali a aliança e fala: olha, tudo que Deus mandou nós vamos obedecer e vamos obedecer fielmente. A partir daí, um ritual de aspersão de sangue é realizado e a aliança é confirmada. Israel está em um relacionamento especial com Deus. Olha aí, versículo 6 até o versículo 8 vai mostrar isso. O versículo 8 eu já li, inclusive. Eu quero só ler aqui o versículo 6, que diz assim: Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, no versículo 6 a 8, nós temos ali esse ritual com sangue. E aqui é importante porque, inclusive, o tema central do livro de Êxodo é o relacionamento especial de Deus com o seu povo. Todas as nações, elas tinham lá as suas próprias divindades. Mas com o Deus verdadeiro, só Israel tinha esse relacionamento pessoal. Então, isso denota que Deus criou todas as coisas, as nações pertencem a Deus e tudo mais, só que em relacionamento, Deus está em um relacionamento pessoal com Israel, com o seu povo. O seu povo tem um relacionamento pessoal e especial com Deus. Deus não fez aliança com nenhum outro povo, a não ser com a nação de Israel. Depois desse ritual, né, depois de todo esse procedimento aqui feito, acontece algo que é fantástico.
encontro especial dos líderes com Deus. Versículos 9 a 11 vai mostrar exatamente isso. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira. Versículo 11. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Olha só que legal. Eles então vão ali para o alto daquele monte e ali eles têm um encontro especial com Deus, onde eles comem e bebem na presença de Deus. A partir daí, então, uma espécie de separação acontece. Moisés segue sozinho, sobe novamente à presença de Deus, é o que a gente vai ter do versículo 12 até o versículo 18. Deus promete entregar as tábuas da lei para o povo. Deus faz a primeira promessa aqui de que ele vai escrever a lei em tábuas de pedra e vai entregar essas tábuas de pedra para o povo. E o último acontecimento aqui do capítulo 24 é algo que é marcante nesse relacionamento de Deus com seu povo. A glória de Deus sobre aquele monte. E a glória de Deus, ela tem um aspecto muito especial em toda a Bíblia. A glória de Deus, ela vem sempre acompanhada da aprovação de Deus. Então, quando a glória de Deus desce sobre aquele lugar, Deus estava aprovando tudo que foi feito, a aliança, as promessas de Deus, os compromissos do povo para com Deus, então, tudo aquilo foi aprovado por Deus. Como eles tinham a prova de que Deus aprovou o que eles fizeram? A glória de Deus desceu naquele lugar. Então, a glória de Deus, ela de fato é a aprovação do que aconteceu ali, do que aconteceu com o povo de Israel. Bom, todo o acontecimento, tudo que aconteceu nesse capítulo que a gente leu, ele tem as suas aplicações posteriores. Então, quais são as aplicações posteriores de tudo isso que aconteceu ali no monte, de tudo isso que aconteceu com o povo de Israel? O ritual do sangue, ele prefigura a expiação de Jesus pelo pecado humano. Então, ali quando, nos versículos 6 até o 8, eu até li, né, quando Moisés pega o sangue do animal sacrificado, asperge sobre o povo, sobre o altar, deixa metade ali na tigela, metade ele coloca no altar e tal. Tudo isso aí prefigura o sangue de Jesus que será derramado pelo povo de Israel, pelo pecado do homem, na sua morte também. Então ali tem uma prefiguração do sacrifício de Jesus pelo pecado humano. E o que nós aprendemos com isso? Que o sangue de Jesus, ele é suficiente. Isso tem que ficar muito claro. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar pecados e justificar os pecadores. Por que isso é importante? Primeiro, quando afirmamos que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar pecados, nós não estamos acrescentando outras coisas. Então, tem pessoas que vão dizer, não, o sangue de Jesus é suficiente, mas você tem que fazer a confissão diante do sacerdote uma vez por ano. Então, isso é um erro, isso é macular o sangue do Cordeiro. É dizer, olha, o sangue de Jesus é suficiente, mas não tão suficiente assim. Alguns outros vão dizer, não, o sangue de Jesus é suficiente, mas você precisa fazer um sacrifício de animais e tudo mais. Não, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. E mais, ele é suficiente também para a nossa justificação. E aqui é outro ponto. Muitos vão dizer, não, você é justificado, perdoado através do sangue de Jesus mais a confissão, e você é justificado pelo sangue de Jesus mais a obediência aos sacramentos. Então você tem que obedecer ao que a igreja vai impor para você. Então a igreja vai dizer para você que você tem que batizar, fazer a primeira comunhão, crismar, casar, extrema unção e tudo mais.
ele vai dizer, a sua justificação, ela acontece por meio dos sacramentos da igreja. Não, o sangue do Senhor Jesus, ele é suficiente para perdoar pecados e também para nos justificar. Mas o sangue de Jesus tem um outro aspecto dentro desse elemento do relacionamento. O sangue de Jesus tem um aspecto que não pode ficar de maneira nenhuma oculto ou não ser mencionado, que é o aspecto do amor. O Senhor Jesus entregou ou derramou o seu sangue pelo pecado do homem por causa do seu grande amor. O amor de Cristo, ele foi ali demonstrado por meio do seu sacrifício. O sangue do Senhor Jesus demonstra também esse amor. Então Deus está em um relacionamento com o seu povo e esse relacionamento é prefigurado pelo sangue sacrificial de Jesus entregue pelos pecadores. E o segundo referente, ou segundo acontecimento com aplicação posterior, é o encontro especial. Depois do ritual do sangue que foi feito, os líderes, juntamente com Moisés, eles se encontraram com o Senhor e eles fizeram ali uma refeição pactual. E essa refeição pactual feita ali pelo Senhor Jesus, aliás, pelo Senhor Jesus, feita ali pelos líderes de Israel com a presença de Deus e na nova aliança feita com o Senhor Jesus no ato da ceia, também tem os seus referentes desse relacionamento de Deus com o seu povo. Hoje nós temos essa refeição pactual todos os meses, né? Algumas igrejas fazem mais de uma vez no mês, outras igrejas fazem também em períodos maiores, 3 meses, 6 meses. Nós na Igreja Nave, fazemos uma vez por mês, sempre no primeiro domingo de cada mês, celebrando esse encontro pactual de Deus com o seu povo e também nos lembrando que há uma promessa de uma refeição final nas bodas do Cordeiro. Então nós temos uma refeição feita para lembrar da grande refeição que vai acontecer, desse grande banquete que vai acontecer, chamada Bodas do Cordeiro. Por isso a ceia do Senhor é algo tão especial e todos aqueles que estão em um pacto com Deus devem participar dessa aliança. Não é uma refeição, meia refeição, né? Por exemplo, os romanos, os papistas, eles fazem meia refeição, ou seja, o sacerdote toma a refeição completa, o sangue e o pão, mas o povo só participa do pão, participa do sangue de maneira espiritual. Não é assim que a Bíblia nos ensinou. Aqui a gente vê claramente que eles comeram e beberam juntos, participaram de fato de uma refeição pactual com o Senhor. Não meia refeição, e aí não é a refeição, né? Quando se tem meia refeição apenas, não é refeição. Assim como aqueles que participam da refeição sem estar em pacto com o Senhor, sem estar aliançado com o Senhor. Não faz sentido. Por isso, a exigência de se participar dessa refeição apenas aqueles que estão pactuados com o Senhor, porque a prefiguração aqui é uma refeição feita após o pacto, e não uma refeição feita por qualquer pessoa. Os que participaram ali estavam em um relacionamento pessoal com Deus, em um relacionamento pactual com Deus. Bom, moral da história, já para a gente passar aqui para a fase da conclusão, a glória do Senhor, seu pacto com seu povo, o sangue derramado e a refeição pactual são sinais da aprovação e da presença santa de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus, como eu falei, ela enche, ela aprova não por aspectos subjetivos. Eu senti a presença de Deus, por isso ele aprovou. Não, quando nós sabemos que o Senhor aprovou, não por nós mesmos, mas por algo que o Senhor faz. O Senhor, ele está em um pacto com o seu povo, sangue derramado é o sinal desse pacto, e a refeição pactual é um sinal de que Deus está em aliança com o seu povo. São aspectos objetivos. Como eu sei? Por meio de aspectos objetivos. A glória do Senhor enche
o seu povo por meio de aspectos objetivos, aspectos ligados à palavra de Deus. Quando é devidamente pregada, a aprovação de Deus acontece. Bom, o que nós podemos aqui pensar em aplicação final para tudo isso que falamos aqui do capítulo 24 de Êxodo? Eu penso que a aplicação aqui ela é muito simples. Deus ele não deseja apenas súditos, ainda que ele seja o rei, mas ele nos chama para um relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento pactual. Qual é a diferença do relacionamento pactual? Um relacionamento amoroso, ele é baseado no amor. Então, as pessoas do mundo, as pessoas normalmente, elas se relacionam por amor e o amor é a base desse relacionamento. Quando o amor acaba, o que acontece com esse relacionamento? Ele se desfaz. Por quê? Porque a base não existe mais. O Senhor, ele nos chama para um relacionamento cuja base é o pacto, é a aliança. Então, o Senhor, Deus, ele se relaciona com o seu povo não por aspectos perenes ou perecíveis, como o amor, por exemplo, que pode ser desfeito. Ele se relaciona com o seu povo por meio do pacto. Esse é o cálice, esse é o corpo, esse é o pão, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O Senhor Jesus disse, esses são elementos que eu estou entregando para entrar nesse pacto com vocês. Então, nós, os cristãos, podemos ficar confortavelmente tranquilos, sabendo que o nosso relacionamento com Deus não é baseado, por exemplo, na nossa obediência. Muitos irmãos vivem uma vida de terror e pânico. Por quê? Porque eles precisam obedecer fielmente cada aspecto, porque senão eles não vão estar bem com Deus. Nós, ou aqueles que estão em pacto com Deus, é exatamente o contrário. Eles têm a sua base no pacto. E por que obedecem? Por que então devem obedecer? Exatamente por causa desse pacto. Exatamente por causa desse relacionamento. E não para se obter o relacionamento. Então, a nossa obediência, ela é ainda muito mais importante do que um relacionamento é apenas para cumprir um protocolo, mas também ela é leve, porque ela é baseada no fato de que já estamos num pacto com Deus. Ele já nos chamou para um relacionamento, por isso é que obedecemos, e não o contrário, e não para entrar nesse relacionamento com Deus. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, como é maravilhoso nos depararmos com um texto como esse nessa manhã, mostrando aqui, Senhor Deus, a realidade de que estamos em um pacto com o Senhor, em uma aliança. E essa aliança, Senhor Deus, ela é baseada em coisas muito mais profundas do que elementos subjetivos criados pelo nosso coração. Ele é baseado, Senhor Deus, na aliança que o Senhor fez com o teu povo. Obrigado, Pai, porque essa aliança é a nossa garantia do perdão e da justificação. Almejamos o dia em que essa aliança vai ter a sua última etapa concluída, nas bodas do Cordeiro. E naquele dia, na refeição pactual final, poderemos então regozijar, se alegrar em adoração a tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor Deus. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.